Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui para realizar essa preleção doutrinária virtual. Com muito gosto. Hoje nós vamos falar sobre um tema desafiador, mas importante, que é sexo e compromissos. Nós vamos dividir a nossa preleção em alguns momentos. Primeiro nós leremos uma mensagem dessa obra, Filho de Deus, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Depois faremos uma prece de início, depois as nossas considerações sobre o tema, e então nós faremos uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar. Pedindo que os bons espíritos nos guiem para que possamos ler uma mensagem inicial que seja útil às nossas reflexões. Luz de Deus, capítulo 9 do livro Filho de Deus. Quando os raios do sol atravessam um vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades pujantes em magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado, que reflete toda uma estrela, ela, igualmente, se torna um astro fulgurante quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão, na forma pela qual os pode superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes em ferindo-lhes os pés, impedem-lhe o avanço. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, em que se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmo em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força de atração do amor leva todos a ele. Irradia com todo o teu ser, vestido de tal forma com essa luz que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus, fulgindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Veja que interessante. Essa mensagem fala sobre a nossa procedência luminosa e sobre também a luz de Deus se espraiando e tomando conta do nosso ser, como se nós nos sentíssemos vestidos da luz de Deus, mas também pode ser colocada no contexto do sexo. O sexo não como algo impuro, mas algo que ilumina, algo que dá a vida, que dá a oportunidade do renascimento no vaso físico e que pode nos levar para Deus, a depender de como nós utilizamos, a depender se nós conseguimos harmonizar as nossas emoções e purificar os nossos sentimentos. Então, meus amigos, vamos orar. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todos os nossos instantes, mestre divino, tende misericórdia de nós. Auxilia-nos, Senhor, pois de nós nada podemos. Somente somos instrumentos do alto para a difusão do seu Evangelho e das ideias redentoras. Nós te rogamos auxílio para que possamos falar sobre esse tema tão desafiador e importante nas nossas vidas, com sutileza, com energia,
com doçura, com seriedade, que possamos alcançar nas nossas despretensiosas reflexões os corações que nos assistem e que todos nós possamos nos beneficiar dessa mensagem que promana de Ti e alcança a todos nós. Que o Senhor seja para sempre louvado, hoje, como todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Então, minha gente, vamos lá. Esse tema é o mesmo título do capítulo 54 da obra Dimensões da Verdade, pelo Espírito Joana de Ângeles. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma consideração sobre esta obra. O nome Dimensões da Verdade sempre me causou forte impressão. E talvez, nos dias atuais, que nós vivemos esse cenário tão conturbado, seja importante a gente pensar que é a verdade. Que é verdade? Perguntou Pilatos, interessado. E o meigo Jesus permaneceu silente, como a demonstrar que a verdade é infinita e apresenta várias dimensões, servindo aos espíritos de acordo com a sua própria evolução. Para os dias em que vivemos, nos quais os vícios e as amarguras se misturam com os ideais de elevação e paz, Joana de Ângeles selecionou 60 mensagens que procuram apresentar a verdade nas suas mais nobres dimensões. E é exatamente isso. Nós hoje estamos vivendo numa sociedade que visa bagunçar as nossas convicções. O contexto e o conceito de certo e errado é muito particular, a depender do desejo e do contexto cultural em que cada um viva. É por isso que hoje a gente vê uma sociedade pouco empática, pouco solidária, onde o mal ainda predomina, como vai dizer Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, por ser um planeta de provas e expiações. Uma sociedade individualista, hedonista, de culto aos prazeres, que olha primeiro para as próprias necessidades, esquecendo de colocar aquele olhar compassivo sobre o próximo. E, invariavelmente, nesse atual estágio evolutivo, nós todos buscamos sempre carregar a toga de juiz e dizer que a nossa é a verdade, como se algum de nós, nesse atual estágio, pudesse bater no peito e dizer que a conhece. Só conheceremos a verdade que João Evangelista diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando, progredindo moralmente a patamares mais superiores, nós poderemos ter uma noção de pontos de vistas fora do eu, fora do ego, fora da própria personalidade. E é por isso que Jesus conhece a verdade. Devido à sua ascendência moral inquestionável, ele que já passou por todos esses processos humanos que nós estamos aqui claudicantes, errando e acertando, vem, como irmão mais velho, nos ensinar, mas não de forma direta, que é a verdade, de forma indireta, através dos seus ensinos parabólicos, sermões, diretos também, mas sobretudo através do seu exemplo. E isso vai na contramão do que a sociedade prega, porque em geral a gente vai manipulando, mesmo sem querer, a verdade aos nossos próprios interesses, aquilo que é mais conveniente para a nossa família, para os nossos filhos, para que a gente tente viver com o bem-estar possível e às vezes prejudicando o interesse dos outros, cumprindo aquilo que é do nosso direito, mas às vezes ferindo o que é do direito do outro. Por isso esse livro é tão importante nesses dias. Porque como a gente ainda não tem noção ou condição de compreender toda a verdade, pelo menos capítulo a capítulo, nós vamos conhecendo uma das suas faces. E hoje nós vamos tentar aqui conhecer
a face do sexo e dos compromissos do sexo. Em momento algum, nós vemos Jesus, durante o seu messianato, condenar o prazer. Aqui eu não faço referência ao prazer sexual. Eu faço referência ao prazer de culto ao belo. Porque a vida espiritual é uma vida de prazer. A grande questão em que muitas vezes nós nos equivocamos é a busca do prazer sem a responsabilidade por ele. Por exemplo, a vida em família pode ser uma fonte de muito prazer. As refeições feitas juntas, a educação dos filhos, as primeiras travessuras e brincadeiras dos nossos filhos, os momentos de cumplicidade e afetividade do casal, os momentos em que nós comemoramos as datas, batismo, aniversário, enfim, as bodas de casamento, tudo isso são momentos de prazer. A leitura em conjunto, a brincadeira em conjunto, o evangelho no lar, atividades que causam prazer. Mas o prazer provém da convivência. E essa convivência implica em assumir a responsabilidade por esses laços de afeto. A responsabilidade pelo papel que nós desempenhamos como pai, mãe, filhos, cônjuge, e honrar esse papel. A nossa sociedade atual tenta nos vender que o prazer pode ser feito ao seu próprio custo, às expensas de você ter que se preocupar com alguém. É por isso que Zygmunt Bauman fala das relações fluidas, em que no momento que me é conveniente, eu quero obter o meu prazer, utilizando o outro como objeto do meu desejo, e aí eu me faço de boa moça, seduzo, me aproximo. Quando eu obtenho o prazer que eu quero, eu descarto, repilo, repugno aquela pessoa. Então, o problema não é o prazer, mas sim a forma consciente, responsável, comprometida com que eu tenho a obtenção desse prazer. Não esquecendo da regra áurea de fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse e de não fazer ao outro o que eu não gostaria que o outro me fizesse. Então a gente pode começar a reflexão de sexo em compromissos com a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. É como se os nossos olhos estivessem viciados. É como se nós estivéssemos sujando aquilo que Deus criou como puro. No livro de Atos, há uma passagem que Simão Pedro sente fome e tem um sonho. E nesse sonho, desce uma espécie de toalha vinda do céu com uma grande diversidade de animais que nós temos sobre a terra. Dentre eles, as carnes que eram consideradas imundas pelo povo judeu. Pedro estava com fome, e a voz do céu diz: Pedro, imola e come. E ele se recusa, dizendo que não pode, porque aquilo é impuro. E a voz responde que Deus não há de ter criado nada que fosse impuro ou imundo. Que muitas vezes é o nosso coração que conserva essas impurezas. E que a gente está aqui justamente para trabalhar esse tipo de sentimento. O Espírito Emmanuel recortou esse trecho da epístola de Paulo aos Romanos e colocou no capítulo 94, intitulado Sexo, na sua obra Pão Nosso. E é muito interessante o raciocínio que Emmanuel faz. Ele diz que aquela época do cristianismo primitivo, quando Jesus esteve conosco, convivendo diretamente com as criaturas humanas, as grandes celeumas e discussões
se faziam em torno do alimento, da mesa, do que era servido, a ponto de chegar a se definir alimento puro de alimento impuro. E aí Emmanuel vai dizer que hoje já não são mais essas as tricas com que a gente perde tanto tempo. E que talvez a alimentação já tenha superado esse tipo de diálogo, mas o sexo tem se tornado um dos motivos mais comuns de delinquência moral de todos nós. Invariavelmente, neste ponto, se nessa encarnação, para nós esse é um assunto tranquilo, que estamos muito bem equacionados, se nós formos compulsar a solidariedade das reencarnações, vamos ver que em algum momento deslizamos nesse aspecto. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado ao prazer. E tudo que está relacionado com o prazer tem uma espécie de sutileza, de linha muito tênue do prazer para o vício, de fazer com que aquilo sirva para a manifestação mais pura e bela da alma humana, como seja também fonte de perigosas paixões. Então, Emmanuel vai falar que o sexo pode ser considerado um dos motivos mais sublimes da existência humana. E isso é muito interessante. Porque dizer que o sexo é um dos motivos mais sublimes da existência humana é atualizar essa definição. Porque ao longo dos tempos, nós vimos, com todo o respeito que a Igreja nos merece, a Igreja, principalmente na era medieval, demonizando inclusive a figura da mulher como objeto de pecado, como uma espécie de lembrança deste apetite sexual que invariavelmente todos nós temos, porque renascemos com a herança de nós mesmos e com uma determinada carga erótica. Então, dizer que sexo é um dos mais nobres, um dos motivos mais sublimes da existência, é dizer que nós renascemos pelo sexo e que Deus não poderia ter escolhido o móvel da reencarnação de transformar-nos em co-criadores com o Pai através da elaboração do organismo físico, se isso fosse impuro ou imundo, que não há efetivamente nada proporcionado pelo Pai Criador que seja impuro ou imundo, mas que muitas vezes são os nossos atos, a forma como nós nos conduzimos naquele assunto, que gera problemas que nós precisaremos nos retratar. E aí, uma das frases mais bonitas de Emmanuel é que nós voltamos à carne sob patrocínio do sexo. E isso é muito interessante. Porque, de fato, poucas vezes a gente pensa sobre isso. Poucas vezes a gente pensa sobre isso. Não é que o sexo seja destinado apenas à procriação. Ele é fonte de prazer, desde que nós estejamos conscientes da responsabilidade afetiva e do compromisso que nós temos no momento de desenvolver e de desempenhar a atividade sexual. Não é por acaso que no período da tenra infância há uma espécie de velação dessa força sexual para fins do ato sexual. A sexualidade, ela é expressa de diversas formas. Essa libido, essa energia, que é fonte de energia psíquica, pode ser direcionada para outros pontos. E na infância é o que a gente vê. A criatividade das brincadeiras, o desenvolvimento da fantasia, o investimento que se faz para o estudo, a energia que a gente tem para trabalhar, para produzir, para ter novas ideias, para os exercícios de caridade, para poder ajudar-nos uns aos outros, para dialogar, para conversar, para construir. Sexo é
criação. E a energia sexual, ela tem uma das aplicações que é o ato sexual. Mas a energia sexual, ela é fonte de criação. E talvez seja esse o sentido que Emmanuel diz, como algo de mais sublime da existência. É como se Deus tivesse nos concedido a oportunidade, este poder de que Ele nos investiu, de funcionarmos junto com Ele como co-criadores da sua obra. O que para nós deveria ser muito motivo de honra, de aproveitar essas oportunidades com responsabilidade. Mas como é que a gente faz isso? É o que a gente vai tentar conversar aqui. Já partindo para a obra Dimensões da Verdade, Joana de Ângeles inaugura o capítulo dizendo: o problema do sexo é invariavelmente o problema do espírito. O que ela quer dizer com isso? Imagino particularmente que cada um dá ao sexo a destinação que escolhe como espírito imortal que é. Ou seja, se nós observamos problemas no sexo, provavelmente eles são apenas uma resposta, uma consequência de demandas que eu não consegui equacionar e que permanecem como conflitos na minha existência múltipla e que eu acabo, como herdeira de mim mesmo, com uma grande necessidade de educar esse sentimento. Então, em matéria do sexo, não é abstinência, mas educação. Aqui, nós não vamos, em momento algum dessa palestra, dar receita de bolo. O nosso objetivo aqui é apenas deixando e respeitando o livre-arbítrio que cada um de nós temos para fazer da nossa vida o que nós quisermos, chamar a atenção para o que os bons espíritos nos advertem, que o problema do sexo sempre é um problema de falta de educação. Nós vamos escolher pelo nosso desejo o que nós queremos e o que nós achamos que é melhor para nós. Mas saibamos que seremos responsáveis pelas nossas escolhas, a cada um segundo as suas obras, principalmente em matéria de sexo. Então, Emmanuel coloca o texto sexo, o tema sexo, como um grande pretexto. Primeiro, para a aproximação das almas através da maternidade e da paternidade. É como se o sexo fosse um elemento de união conjugal, e de fato, né, é um elemento presente nos relacionamentos conjugais para aproximar as criaturas com respeito a esses compromissos na mater-paternidade. Mais uma vez dizemos, isso não significa dizer que o sexo por um casal só deve ser utilizado para a procriação, mas deve ser visto como pretexto para essa aproximação. É como se nós estivéssemos aqui diante de um atrativo para conhecer a outra alma humana com quem nós vamos nos relacionar, a fim de que aquele elemento de prazer como que tempere a nossa relação, de um prazer, de um bem-estar, de um querer bem, do cultivar e do investir nesse relacionamento duradouro, da alma que nos é afim. Isso é bem diferente das relações de sexo sem compromisso. Isso é tema para outra abordagem. Mais uma vez, reafirmamos que o objetivo dessas reflexões não é dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer, mas é chamar a atenção para o que os bons espíritos nos dizem, porque a pessoa que vos fala está na mesma luta de quem ouve nesse momento, é dizer da responsabilidade que nós temos. No sexo sem compromisso, por mais que isso seja consentâneo, por mais que
ambas partes, ou se for um envolvimento sexual em grupo, por mais que todas as partes estejam informadas que aquilo é apenas um ato sexual, que não há envolvimento afetivo, que o sentimento não está envolvido ali, nós somos seres humanos e nós não conhecemos o mundo emocional do outro, nós não conhecemos as resistências individuais de ninguém, não sabemos se após aquele ato, sexo sem compromisso, pode haver um devastamento emocional de quem participe, de não suportar ter que dar conta daquilo, de entregar o próprio corpo e de se envolver sexualmente e depois como é que fica. Porque às vezes a gente toma certas atitudes pelo afã do desejo sexual, né, daquela descarga hormonal, né, do tesão mesmo, e esquece de pensar em como a gente vai ficar depois e de como o outro que a gente não conhece vai ficar depois. Em todas essas ações, antes da gente tomar a decisão, é importante que a gente pense no compromisso. E é importante que a gente pense que todos esses mecanismos são pretextos para o exercício do amor. É mais ou menos isso que Emmanuel vai dizer. Então ele aponta o sexo como um pretexto para a aproximação das almas na maternidade e paternidade, para a criação e reprodução das formas, que é o que nós já abordamos aqui, para a extensão da vida. Aqui, extensão da vida é de uma forma poética, simbólica, mas também literal. Quantas vezes nós gostamos tanto de uma pessoa, né? Temos uma relação de amizade com ela, um vínculo profundo, uma cumplicidade, uma parceria. E se somos casados com essa pessoa, o elemento sexual também faculta a manutenção daquela relação, como se fosse um investimento da energia sexual para realizar aquele plano de vida ao lado, em conjunto com aquela criatura. Nesse sentido. E estendendo essa energia criadora para a criação dos filhos, mesmo depois da concepção, tá? Então, fez-se através do sexo a concepção, nasceu uma criança, e ainda assim eu posso utilizar a mesma energia sexual para alimentar psiquicamente o lar. Quando nós oramos, nós estamos utilizando a nossa energia psíquica para a criação, de formas, pensamento, da estruturação de uma psicosfera de paz, de uma psicosfera de harmonia, do qual todos nós, familiares, seremos inevitavelmente beneficiados. Emmanuel prossegue dizendo que o sexo também é pretexto para estímulos ao trabalho, oportunidades de regeneração e uma chance para resolver conflitos. Agora veja, chance para resolver conflitos. E o que a gente mais vê é conflitos sendo gerados por conta do sexo desregrado. O nosso discurso não é um discurso de dizer o que é certo e o que é errado, puritano, mas é de reflexionar sobre quantos benefícios nós podemos auferir pelo uso bem direcionado dessa energia criadora e que muitas vezes nós perdemos a oportunidade. É muito comum, quando nós passamos pela juventude, na iniciação sexual, a gente se aventurar em muita coisa, né? Tem um momento que a gente toca o barco e vai experimentando tudo, e é um momento quando a gente vai também percebendo aquilo que nos faz felizes e o que não nos faz. Mas aqui, já chegados na idade madura,
nós temos a condição de ponderar com mais acerto e de pensar que não adianta perder tempo com esses investimentos do ato sexual sem a construção do afeto. Que, embora a sociedade chame de liberdade sexual, às vezes gera muita prisão, escravidão. E ao invés de nós usarmos um dos motivos mais sublimes da existência, como vai dizer Emmanuel, nós desenvolvemos uma forma de viciação, porque há também viciação sexual. Em todo o assunto, nós sempre seremos a soma de muitos. Em toda a nossa atividade, mentes se associam conosco. E não é que a gente precise pensar em algo angelical no momento do ato sexual, mas é entender que o propósito do qual nós estamos investindo a nossa energia criadora seja algo sumamente importante para o nosso bem-estar e felicidade como espíritos. Por isso que nós fizemos questão de dizer que não é apologia à abstinência. Tem que ser casto. Nós temos exemplos dentro da própria doutrina espírita de irmãos nossos veneráveis que optaram pela abstinência sexual. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier. Mas eles não fizeram isso com propósito de santidade. Inclusive, há uma questão em O Livro dos Espíritos que aborda exatamente esse assunto. Está lá na Lei de Reprodução. Item 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Item 699. O celibato não é da parte de certas pessoas um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, quando a gente cita o caso de Divaldo Franco e de Chico Xavier, logicamente nós não estamos diante de um celibato por egoísmo, mas sim por abnegação e devotamento. São espíritos que tiveram um grande sacrifício da abstinência sexual. Chico, por exemplo, falava miúde que queria montar um lar, constituir um lar. Divaldo de forma análoga, mas que eles optaram pelo devotamento e abnegação e pela sublimação das funções sexuais com o objetivo de exercerem a sua missão e beneficiar tantos corações. E isso é um grande mérito. Então, por isso nós dissemos, muito cuidado. Aqui a gente não quer dar receita de bolo nem dizer o que é certo ou errado a fazer. Cada um de nós precisará escolher por si. Então, o grande problema do sexo está relacionado a principalmente dois fatores. O primeiro, desregramento, que indica essa conduta sem pensar nas consequências dos próprios atos. O segundo, experimentações de animalidade. Por conta do sexo estar diretamente ligado ao prazer, muitas vezes somos nós, seres humanos, os representantes inteligentes da criação, que queremos nos assemelhar com aquilo que há de pior no instinto, dando requintes de perversidade, de desmerecimento da alma humana. Deixamos de observar as pessoas como espíritos que merecem ser atendidos com atenção, com carinho, assim como nós.
e que não são simplesmente nossos objetos de desejo. E aí Joana vai falar sobre a solução destes problemas, que não é de abstinência, nem de santificação, mas de educação, de responsabilidade pelos seus propósitos, de santa noção da divindade do poder, que tem a ver com o que o Emmanuel disse, que o sexo é um dos motivos mais sublimes da existência, do potencial criador proveniente da energia sexual. E além disso, para não transformar em imundície algo que foi criado para o Senhor, pelo Senhor, com o objetivo de nos aproximar e criar, nos vincular e fortalecer esses laços de afetividade. A reencarnação, sob o patrocínio do sexo, é, portanto, uma oportunidade de nós recuperarmos-nos moralmente, reaver velhos equívocos e, a partir de agora, construir um futuro melhor para nós e para aqueles que caminham junto conosco. É por isso que na lei de reprodução que nós conversamos aqui, antes dessa questão de celibato, tem uma questão sobre o casamento. Questão 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? É um progresso, dizem os espíritos, na marcha da humanidade. E na questão seguinte, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal, que é exatamente isso que Joana vai falar sobre as experimentações da animalidade. Então, meus amigos, abusos e desgastes de ontem acabam vindo como repercussões agora, na forma de limitações e carências que são vividas por nós no dia de hoje. E muitas vezes nós carregamos de tudo isso a culpa, na forma de frustrações, de ansiedades, de distúrbios. E aí nós poderíamos falar bastante sobre isso, sobre a frigidez, a impotência, a inibição, aqueles que não sentem interesse sexual por nenhum dos sexos. De onde vem isso? Das causas que moram nas consciências do espírito. E aí é interessante porque tem um trecho da obra que Joana vai falar: as falsas necessidades genésicas impressas nas telas mentais são responsáveis pelas aspirações investidas que atormentam. O que Joana quer dizer com falsas necessidades genésicas? Ela está querendo arrumar problema com diversos especialistas da natureza humana que dizem que sexo é necessidade básica. Se sexo é necessidade básica, como é que a gente tem uma abordagem no Livro dos Espíritos sobre abstinência sexual e celibato? Dizendo que alguns fazem por egoísmo e outros fazem por devotamento e abnegação. Se fosse uma necessidade básica, como a necessidade de se alimentar, de beber água, como é que algumas pessoas conseguiriam fazer? Será que o sexo não é uma necessidade básica? Talvez o grande problema seja como nós estamos entendendo a palavra sexo. Porque se a gente trocar sexo por ato sexual, de fato, parece que a gente não pode generalizar e dizer que o ato sexual é uma necessidade básica. Porque tem muita gente que vive a vida toda sem nunca ter tido um ato sexual e vive muito bem, obrigado. Mas, se nós dissermos que o manejo da energia sexual é uma necessidade básica, aí nós estaremos respondendo com acerto. Pensamos particularmente. Por quê? Porque a energia sexual é a energia criadora dos estudos, dos trabalhos, das conversas, das ideias, das obras, de tudo. Então, por exemplo, Divaldo Franco, na Mansão do Caminho, utiliza e maneja a sua energia sexual a todo momento.
assim como Chico Xavier no seu trabalho de divulgação espírita evangélica. A grande questão é que isso não se desdobrou num ato sexual como a gente conhece, genital, mas sim no investimento criativo para fazer o bem. Esse é o objetivo da energia sexual, o investimento criativo para fazer o bem. E esse fazer o bem pode, inclusive, contar com a constituição da nossa família, se for do nosso desejo e estiver entre os nossos propósitos espirituais. É por isso que Joana de Ângeles vai dizer: nesse particular, é urgente o processo de educação mental em relação ao aparelho genésico, sublime santuário de perpetuação da espécie na Terra. É necessário entender todos esses processos. As pessoas que não têm esse conhecimento espiritual, talvez até se beberem no berço filosófico e psicológico, podem até entender essa energia psíquica como sexual e, com base nisso, tomar algumas decisões que possam refletir em compromissos assumidos com o estabelecimento de relações de amor legítimas, fidedignas. Mas quando a gente tem o conhecimento espiritual, a gente tem condição de refletir com mais lucidez sobre todos esses aspectos. Joana vai dizer ainda, comentando sobre o celibato e abstinência: no celibato, sem a abstinência sexual, o homem se despudora. Na castidade, sem a educação moral, se desequilibra. E no abuso, se compromete. Então aqui Joana faz uma reflexão dizendo que o problema não é de quantidade, né? Não é de fazer ou não fazer, porque o grande erro foi demonizar o sexo, mas é de entender que a grande questão é de educação, é de compreensão do sublime ensinamento de que o sexo é portador e de praticar isso na nossa vida diária. E aí ela fala que qualquer atitude extremista opera desarmonia e perturbação. Por isso, nós não precisamos tomar nenhuma decisão extremada, mas fazer uma reflexão íntima sobre a forma como nós estamos nos conduzindo nesse setor. E refletir sobre isso é importantíssimo para a nossa evolução espiritual. Em geral, a gente acha que não. É só deixar de fazer e pronto. Mas não adianta deixar de fazer e continuar abrasando. Como dizia o apóstolo Paulo. Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Bom,
Essas palavras do apóstolo Paulo precisam ser muito bem explicadas para não dar confusão. Primeiro que o apóstolo Paulo escreve isso na epístola aos Coríntios. E aí a gente precisa entender qual é a conjuntura da época na cidade de Corinto. Paulo escreve as epístolas porque naquela época não tinha internet. Então ele precisava, ou queria, ou era requisitado para estar presente às igrejas e às sinagogas, mas ele não tinha condição de atender a todas. Então ele escrevia as epístolas. Por conta disso, ele escreve aos Coríntios. Corinto era uma cidade portuária que tinha muita movimentação de pessoas. E aí a gente imagina, com essa rotatividade de pessoas, a área do comércio, também havia muito apelo ao sexo descompromissado, às relações fortuitas, como a gente tem hoje. Quando a gente observa a cidade de Corinto, aquela época de Paulo, e olha para as nossas grandes metrópoles, não parece ter muita diferença, né? Então ele escreve aquilo e muitas vezes acusam Paulo injustamente de ser machista. E na verdade o que ele está fazendo é uma proteção à mulher. Porque observe que no mesmo contexto que ele diz que as mulheres não são donas dos seus corpos e quem é dono é o homem, ele também diz que os homens também não são donos dos seus corpos. A dona é o homem. Então, se ele fosse machista, ele puxaria apenas para um lado. Mas o sentido das palavras de Paulo não deve ser tomadas ao pé da letra. Aqui Paulo está falando de uma forma simbólica, tentando dizer o seguinte: olha, em matéria de satisfação do corpo com o prazer sexual, o homem não é responsável, a mulher é que é. É como se dissesse: tente posicionar todas as suas fantasias sexuais naquela que você escolheu ou naquele que você escolheu como cônjuge para a relação conjugal. Se você quiser realizar suas fantasias sexuais e colocar na prática todo o seu desejo através do ato sexual, escolha aquele ou aquela que você decidiu manter um laço de afeto profundo pelas vias do amor. E assim, cuidem-se um do outro. E se tiver algum momento em que vocês precisem focar em outras coisas e quiserem dar um tempo dos atos sexuais, que seja por acordo mútuo e por um determinado prazo de tempo. E aí, em toda essa parte da epístola, ele vai falando: mas eu estou aqui recomendando, sejam como eu. Vocês sabem a história de Paulo. Paulo foi apaixonado por uma única mulher, Abigail. Depois que houve o apedrejamento de Estevão, Paulo rompeu a relação, o noivado com Abigail. Abigail cai doente e em alguns meses morre. E a partir daquele momento, Paulo, que era casto, virgem, decide não se consorciar com mulher nenhuma, não realizar nenhum ato sexual. Para onde foi a sua energia sexual? Para o período em que ele promoveu uma das maiores redenções que nós já vimos um ser humano ser autor. Então, aqui ele está dizendo: eu não estou mandando ninguém fazer nada, é apenas como permissão, como recomendação. Mas se não conseguem ficar como eu, e aí ele dá o exemplo das viúvas e dos solteiros, né? Se não conseguem ficar como eu, casto, sozinho, né? Celibatário, um celibatário que não era por egoísmo, mas por abnegação, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, que é justamente a apologia que a gente tem no Livro dos Espíritos, do casamento. E aqui a gente não está falando da instituição do casamento, tá? Tem que casar na igreja, casar no cartório, tudo certinho, mas o casamento como a eleição de um cônjuge, de uma pessoa. Chame isso de namoro, de união estável, ajuntamento, como quiser, mas que seja um pretexto da constituição de um lar de amor, com filhos ou não. Isso fica na decisão individual e do casal. Então, minha gente, voltando aqui ao texto de Joana, a gente tem:
Também o sexo indomado ou incorreto constitui ameaça ao homem que o porta, fazendo-se grave problema sociológico e eugenético, como só ia acontecer na tormentosa vida odierna. Ainda que optemos pelo sexo sem compromisso, que nós saibamos o que nós estamos fazendo. Muitos amigos espíritas se questionam sobre isso, né? Mas eu não consigo ficar que nem o apóstolo Paulo e eu ainda não encontrei ninguém para me casar. O que é que eu faço? Eu não ouso abrir minha boca para recomendar e sugerir nada. Cada um sabe de si. Mas a gente precisa, e esse é o objetivo da palestra, repito mais uma vez, a gente precisa refletir sobre os compromissos, né? E aí ela continua dizendo: causa de conflitos sem nome é o sexo em desalinho, a geratriz de muitas guerras de extermínio e dos crimes mais hediondos. Aqui Joana de Ângeles está falando algo surpreendente. Ela está dizendo que por trás desses grandes movimentos, Santa Inquisição, guerras mundiais, provavelmente a raiz de tudo isso tiveram origem lá atrás em causas de energia sexual, que como é uma energia criadora, também pode ser utilizada, se desvirtuada, para destruir. E ela, já finalizando o comentário, vai dizer: respeita no altar genésico da câmara física, em ti enclausuras no renascimento carnal, a excelsa concessão da divindade para a tua libertação santificante. Não é orar durante o ato sexual, nem santificação aparente, mas é entender esse dom sublime, essa oportunidade para estabelecer laços de amor e investir nisso, como ela explica. Utiliza-te do amor, na elevada expressão do matrimônio, e permuta com a alma eleita a tua expressão de saúde, tecendo sonhos de ventura indestrutível para o futuro imortal. Investimento de afeto, usando o sexo como pretexto de aproximação. Não nos deixemos levar pelos desejos vãos, pelas falsas conjecturas e promessas, pelas ditas tentações, pelas oportunidades que nós temos de aventuras. Nem nos afastemos dos compromissos assumidos, porque nós nos sentimos muito asfixiados e queremos nos liberar. Talvez seja exatamente este compromisso assumido a nos salvar e conferir a liberdade que nós tanto almejamos. E aí, meus amigos, já passando para os nossos comentários finais, Joana vai dizer: cumprimento de deveres no tálamo conjugal é também castidade libertadora. Castidade aqui no sentido de dedicação integral àquela alma para a qual nós nos dedicamos e investimos a nossa energia criadora para formar uma relação de amor. E aí ela diz: teu sexo pode ser comparado aos teus olhos, requerendo idênticos especiais cuidados. Para que vejas, é necessário que o raio de luz fira a câmara óptica. Para que vivas equilibrado, servindo a Jesus, nas lides espíritas, deixa que os superiores estímulos do teu equilíbrio sexual, como luz de harmonia interior, aurida na dignidade evangélica que o Espiritismo restaure, atinjam a câmara da tua visão espiritual, oferecendo-te panoramas jamais antes imaginados, como libertação real e ascensão legítima a que aspiras. É necessário olhar para o sexo
como nós olhamos para os olhos. Cuidar do sexo é necessário cuidar do sexo como nós cuidamos dos nossos olhos. A gente não tem cuidado com os olhos para que não sejam expostos a demasiada luz. Nós nos incomodamos com a escuridão, dosamos a intensidade, assim também na atividade sexual. Temos cuidados para proteger de impurezas, a fim de que possamos ver mais claramente. Então, eu espero sinceramente que essas reflexões tenham sido úteis e aqui os votos de muita paz e que Deus abençoe a todos. Vamos orar para agradecer. Divino Mestre, Pai de misericórdia sem fim, nós queremos te agradecer pelo suporte, pelo apoio, pela presença dos bons espíritos que estão aqui neste momento conosco e que sempre nos ajudam, fazendo com que as nossas dificuldades inúmeras possam ser superadas com o objetivo da transmissão da mensagem de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde a todos e que nos inspire a seguir sempre no caminho do bem, educando os nossos sentimentos, hoje e sempre. Que o Senhor seja conosco. Que assim seja. Muita paz, meus amigos.